Hoje nós iremos voltar para a nossa lição aqui, nossa revistinha, e iremos estudar sobre o tema longanimidade e benignidade. É a lição de número 10 da nossa revista. Aqueles que estão com a revista aí, abram-na para você poder ir acompanhando. Só recapitulando o que vimos até aqui, dentro dessa nossa proposta, temos estudado sobre o tema Andai no Espírito. São estudos voltados para as obras da carne e o fruto do Espírito, né? Então nós começamos estudando sobre as obras da carne e vimos aí uma aula, né, para cada uma das obras da carne, né? A imoralidade, a idolatria e feitiçaria. Essas três características aqui, mais especificamente a idolatria e a feitiçaria, são aqueles pecados que nós cometemos para com Deus, não é? Paulo está colocando numa lista, mas há aqui classificações diferentes, né? Você não comete idolatria ou feitiçaria contra o próximo, é sempre contra Deus. Aí você tem os pecados chamados sexuais, né? Que você tem aqui, por exemplo, a imoralidade, que está diretamente ligado a questões sexuais, mas não apenas, né? São pecados que você comete contra você mesmo, mas que naturalmente também contra o Senhor. E eu comentei com os irmãos que boa parte dos outros pecados narrados aqui são pecados que nós cometemos uns para com os outros. A maioria das obras da carne é um apelo do apóstolo Paulo a refletirmos sobre nossas relações uns com os outros. Aí é que entra a inimizade, a dissolução moral, a intrigas, desavenças, né? Então nós vimos isso aqui nas primeiras lições lá. Então, a partir da lição número 6, o autor começou a falar sobre, então, o fruto do Espírito, né? As características do fruto do Espírito. Lembrando sempre que não são os frutos do Espírito, não é? Como se cada uma dessas características aqui fosse um fruto, mas é o fruto do Espírito. Por que esse preciosismo, pastor? Por que não pode chamar de os frutos do Espírito, mas o fruto? É porque isso afeta diretamente o ensinamento do texto, não é? Você já deve ter ouvido falar, ou pode ser que alguém tenha a ideia, de que ele recebeu um fruto, mas não recebeu o outro. De que ele tem um fruto do Espírito, mas não tem o outro. E a ideia não, aqui é que todo crente em Cristo, todo aquele que anda no Espírito, né? O contexto geral aqui, o versículo-chave é: andai no Espírito e sede guiados pelo Espírito, né? Então, todo crente que anda no Espírito e é guiado pelo Espírito, ele é capacitado a produzir o fruto do Espírito, né? E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, a ideia é que todo crente, ele é capacitado a agir dessa forma. Nós já vimos aí amor, alegria, paz, bondade. Então hoje chegamos à lição do número 10, onde o autor vai falar sobre a longanimidade e a benignidade. A longanimidade, irmãos, e a benignidade são atributos comunicáveis de Deus. O que isso quer dizer? Quem me ajuda a lembrar aí? O que são os atributos comunicáveis? Fala alto. Aquele que Deus comunica aos homens, né? E naturalmente os atributos não comunicáveis são aqueles que Deus não comunica aos homens. Um exemplo de um atributo não comunicável: soberania, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, não é? Então, e os atributos comunicáveis de Deus são todos aqueles que podem ser vistos no homem, né? São todos aqueles que o homem pode também executar: amor, justiça, verdade, paz, bondade,
longanimidade e benignidade. A longanimidade e a benignidade, então, o autor começa tratando isso aí, são atributos de Deus, ou são características de Deus. E são características de Deus que aparecem aí no fruto do Espírito, que devem ser também características nossas. Nós, enquanto crentes, também devemos nos esforçar para buscarmos e vivermos com essas características em nossas vidas. A ideia é que as pessoas olhem para nós e nos vejam pessoas longânimas e benignas, né? Longanimidade e benignidade. Mas vejamos os nossos textos chaves aqui, vamos ler todos eles, porque o que Paulo está fazendo aqui em Efésios é mostrando de modo prático como viver isso. Efésios capítulo 4, aí a gente vai ler alguns versículos aí, do 1 ao 6, do 25 ao 35, e o capítulo 5, 1 e 2. Vamos ler todos. Ler a palavra de Deus é sempre bom, é ela quem fala, por meio do Espírito. Antes disso, permita-me contextualizar aqui aos irmãos. Os irmãos vão ter um spoiler aqui, né? Um adiantamento do que eu irei expor à noite, né? Na exposição da carta de Paulo aos Efésios. Porque a partir do capítulo 4 de Efésios, Paulo é muito didático, né, irmãos? Paulo é muito didático. Então, imagine você que antes de você tirar a carteira de habilitação, a primeira aula, ou as primeiras aulas acontecem onde? Na frente do volante? Na sala de aula, não é? As primeiras aulas acontecem na sala de aula. Eu lembro quando eu fui tirar a carteira, eu não sabia disso, achei isso tão estranho esse negócio. Mas rapaz, eu vou para a sala de aula para aprender a dirigir? Porque em muitas coisas que nós fazemos, né? É preciso saber a teoria daquilo, é preciso saber o mecanismo daquilo, é preciso saber a filosofia, o ensinamento que é por trás daquilo. Nem tudo na vida já é prático, né? Você senta e vai lá e faz. Com a vida cristã também é assim, irmãos. O que é a teologia? Não é? A teologia, de um modo geral, é a apresentação, é o estudo acerca daquilo que Deus quer para nós, acerca daquilo que Deus tem para nós. Uma teologia mais prática é a execução deste ensinamento. Paulo divide a carta aos Efésios exatamente assim. Do capítulo 1 até o capítulo 3, Paulo vai mostrar a teoria da vida com Deus. Mais especificamente, como Deus decidiu salvar o homem. Ele vai mostrar como o homem é pecador, como o homem é falho, indigno e imerecedor. Mas depois vai mostrar como Deus decidiu agir com graça e misericórdia, salvando esse homem. Então ele vai falar acerca de adoção, vai falar acerca da expiação limitada de Cristo, vai falar sobre predestinação, vai falar sobre eleição, que são temas, de um modo gerais, muito teóricos, né? Muito teóricos. E a gente precisa também entender que a teoria é boa também, o ensinamento também é bom, não é? A gente não pode partir para um pragmatismo, né? De achar que apenas a execução prática daquilo é algo bom, né? Eu lembro que, ainda sobre a ilustração de dirigir, né? Eu, quando fui aprender a dirigir, eu não sabia dirigir. Eu nunca tinha dirigido de fato, né? E o instrutor me dizia o quanto ele gosta quando chegam alunos que nunca dirigiram, diferente do indivíduo que chega lá já sabendo dirigir. Porque ele disse que o cara que chega lá já sabendo dirigir, primeiro, ele não quer ser ensinado, porque ele já sabe de tudo, ou ele acha que sabe. E segundo, ele já chega com vícios, né? Vícios, manias, etc., né? Diferente do indivíduo que sabe direitinho, então, né? Ele não pega determinadas manias, né? Porque aprende a teoria primeiro e depois vai para a prática, né? Então, o que Paulo está fazendo é isso aqui. A partir do capítulo 4, Paulo, então, vai falar como agora os crentes deveriam viver. Se do capítulo 1 até o capítulo 3, ele está mostrando para a igreja como Deus decidiu salvar o homem, a condição do homem, como Deus decidiu salvar o homem, agora ele vai mostrar como o homem deve viver. É como se Paulo estivesse dizendo, olha, ouviram aí a teoria, aprenderam a aula, aprenderam o ensinamento, as doutrinas, agora vamos para a prática. Agora eu vou dizer a vocês como vocês pegam essa salvação e aplicam isso à vida prática de vocês. É isso que é do capítulo 4 em diante. Então,
diante desse tema, né, longanimidade e benignidade, o autor traz aí para nós como base Efésios capítulo 4, do 1 ao 6, depois a gente segue aí. Então diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, da vocação com que fostes chamados. Ou seja, ele já havia falado desse chamado, e agora Paulo está dizendo: olha, agora que vocês ouviram a teoria e sabem que foram chamados, vivam de modo digno desse chamado. Modo prático, como é que é isso na prática, Paulo? Com toda humildade, mansidão, com longanimidade. Explique mais, Paulo, como é que eu faço isso? Suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há somente um corpo e um Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança na vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e em todos. Paulo começa a falar sobre comunhão, consegue perceber isso aqui? Começa a falar como nós devemos conviver uns com os outros. Começa a falar sobre o quanto devemos manter a unidade, a paz, praticando a mansidão, a humildade, a longanimidade. Na prática, isso significa suportar uns aos outros em amor. E eu gosto sempre de enfatizar, porque isso foi algo que foi ensinado de modo equivocado durante muito tempo, e talvez seja isso que ainda esteja aí na sua cabeça. Quando Paulo diz suportar uns aos outros, eu já ouvi uma ilustração muito bonita, é muito bonito, do povo dizendo que isso aqui significa dar suporte, né? Ou amparar, né? Mas não é só isso não, é isso também. Mas a ideia aqui é de suportar mesmo algo que é incômodo. Sabe aquela ideia de, rapaz, não suporto fulano de tal? Não, tem que suportar. A ideia de Paulo aqui, suportar uns aos outros, é isso mesmo. Sabe aquela pessoa difícil? Eu dei uma aula aqui, né? O tema foi como amar pessoas difíceis, lembram disso? Que é baseado num livrinho. Então, as pessoas difíceis de ser amadas, gente difícil de lidar, gente com características difíceis, nós temos que suportar em amor. É Paulo pegando essa teoria e trazendo para a prática, né? Faça isso com mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros, né? Então, do verso 3 em diante, ele vai falar dessa unidade que deve existir na igreja. Aqui, especificamente, é por conta das divisões que haviam entre os cristãos ali no primeiro século. Cristãos judeus e cristãos gentios. Lembre-se que é nesse contexto aqui que acontece já o primeiro concílio, né? O primeiro grande debate, embate teológico, diante daqueles que achavam que os cristãos poderiam ser gentios, desde que eles aderissem às práticas judaicas, dentre elas a circuncisão. E Paulo, né, vai discordar disso e vai brigar juntamente com os outros apóstolos ali e outros irmãos, dizendo que não é necessário, nem é preciso, né? Mas de fato ainda era uma igreja com essas características, né, em transição do judaísmo para o cristianismo, com muitos judeus, né, de nascença e de tradição vivos, que queriam continuar mantendo as suas práticas, e até poderiam, não tem problema nenhum com isso. Não é pecado se circuncidar, não é pecado decidir, né? Qual é o problema dos irmãos que decidem não comer carne? Ou não comer carne de porco, ou não comer sangue, né? Ou não beber café. Não tem problema nenhum com isso. Em si, não tem problema nenhum com isso. Eu só acho, é bom que sobra mais picanha pra gente, né? E café. Eu gosto de ver um vegano que sobra mais picanha e café no almoço. Então não tem problema nenhum com isso, né? É bom enfatizar isso, porque, volto a dizer, nós somos dados a extremos, sabe? De vez em quando eu vejo alguém, sabe, fazendo um cavalo de batalha por causa do irmão que decidiu parar de comer carne. Qual o problema? Deixa o cara parar de comer carne, parar de tomar refrigerante, fazer isso, aquilo, outro, entendeu? Eu queria poder parar de comer qualquer coisa e só comer carne, mas não dá, né? Porque é muito caro. Fazer o contrário, né? Só comer carne. Não, parei de comer as outras coisas, só carne.
Mas o problema é quando você dá uma importância espiritual a isso. Aí está o problema. Aí está o problema, né? Nós temos hoje, né, no Brasil, religiões, denominações, né, de pessoas que não fazem isso ou aquilo e elas podem decidir não fazer. Né? É pecado o indivíduo, uma mulher decidir só usar saia e não usar calça? Não, não é pecado nenhum. Ela pode usar o que ela quiser. Quer dizer, o que quiser não, né? Mas, assim, ela pode tomar essa decisão, né? Agora, daí ela achar que quem usa calça está em pecado, ou quem toma café está pecando, ou quem come carne de porco é impuro, aí já extrapola os limites dos usos e costumes que a Bíblia não estabelece, não mais, que a gente não é judeu. Entendem isso? Então, o problema aqui das discussões que estavam havendo entre cristãos judeus e cristãos gentios não eram nas práticas em si, mas é porque eles estavam querendo colocar aquelas práticas como normativas. Como normativas. Ainda falando sobre isso, permita-me a digressão, eu também não vejo problema nenhum em tornar uma prática normativa dentro da denominação, mas o problema é que não há honestidade. Não há honestidade no ensino, não há honestidade doutrinária em relação a isso. Quer ver uma coisa? Nós cantamos hinos do inário, né? Canta hino do inário. E é uma tradição da nossa igreja, não é? E a gente gosta dessa tradição e gosta de manter essa tradição. Eu sou apaixonado por hinos, se depender de mim, a gente vai continuar cantando. Então é algo que faz parte do nosso usos e costumes. Tem outras igrejas que não cantam hinos? Tem, presbiterianas. E tem igreja presbiteriana que é quase que proibido cantar hino. Não sei, o povo não gosta, o pastor não gosta, o povo da música não gosta e não toca. A igreja é mais nova, entendeu? Geralmente os hinos ainda estão muito ligados a igrejas mais tradicionais, né, mais confessionais. E não tem problema nenhum com isso. Não tem problema nenhum com isso. Uma igreja fazer e a outra não fazer. Porque são apenas usos e costumes que está ligado à nossa cultura. A roupa com que os irmãos estão vestindo hoje aí e vieram para o culto ao Senhor no domingo de manhã e virão hoje à noite é um reflexo da cultura e do meio no qual nós vivemos. É só você dar uma olhada nas fotos daqui da nossa igreja, nem precisa ir longe, da nossa igreja aqui há 50 anos, há 80 anos. Pega lá e vê se o povo está vestido como vocês, como nós estamos. Não estava. Por quê? Porque são usos e costumes, né? Então tem coisas que podem mudar, mas o grande problema é quando nós colocamos isso em pé de igualdade com as normas bíblicas. O grande problema é quando pegamos usos e costumes, e comparamos isso com mandamento bíblico, com ordenança bíblica, coisa que a Bíblia não faz, não é? E é justamente isso que vem fazer a reforma protestante, né? Quebrar e deixar claro que aquilo que estava sendo colocado em pé de igualdade com o mandamento bíblico, com a lei divina, não deveria ser visto dessa forma, né? São usos e costumes, a igreja pode aderir? Pode. Mas deveria haver, no mínimo, uma honestidade, dizer, olha, por que a gente faz assim? Por que a gente canta hino? Porque a gente gosta. E não tem problema nenhum com isso, em dizer que a gente faz porque a gente gosta. A gente faz porque a gente gosta. Tá, não é só porque a gente gosta, é porque a gente entende que é boa, a música é boa, a letra é boa, são letras bíblicas, etc. Tem também um conceito por trás disso, né? Isso é bom enfatizar, porque a gente vive num tempo de muita confusão, né, nesse sentido. Muito bem, voltando aqui para a nossa lição, então é isso que Paulo está tratando aqui, né, dos versos 1 ao 6 do capítulo 4 de Efésios. Vamos ver o próximo texto? É o 4, a partir do verso 25. Ainda falando sobre o modo como os crentes deveriam agir diante dessa salvação operada neles, Paulo vai dizer, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com quem cuidar ao necessitado, acudir o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também em Cristo, Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o que Paulo está fazendo, tudo que ele disse aqui antes, é a forma de como nós devemos ser benignos, compassivos e perdoadores uns dos outros, né? Para isso você precisa abandonar tudo isso que ele falou antes: malícia, ira, cólera, blasfêmia, irritabilidade, carregado de pecado e etc, né? Então, no capítulo 5, versos 1 e 2, de Efésios ainda, acompanhe comigo, ele diz: ser depois imitadores de Deus, como filhos amados. Lembra que a gente falou dos atributos comunicáveis? É Paulo dizendo: olha, então faça, se Deus fez, faça, se Deus agiu, haja. Se Deus é assim, Ele é benigno, Ele é bondoso, Ele é compassivo, Ele é perdoador, seja você também, imite a Cristo. Verso 2: andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Muito bem, então, introdutoriamente aí, o autor vai trazer como primeiro ponto que a longanimidade e a benignidade são virtudes que fazem parte, então, dessa característica de Deus, né? Numa tradução literal aí, né, da ideia da benignidade, olhando primeiro para a benignidade, né? A benignidade é essa ideia de alguém que tem a integridade, né, ou bondade, mas uma bondade moral, mais especificamente, né? É alguém que tem como característica ser benigno, ser bondoso, né? E essa bondade, e por isso o autor traz esses textos de Paulo aqui, essa bondade, como é que ela se dá na prática? Essa bondade se dá na prática quando eu perdoo, quando eu amo, quando eu não me irrito, quando eu sou compassivo, né? A benignidade, ela talvez seja uma das mães, juntamente com o amor, claro, né? De todas as outras características do fruto do Espírito, né? Alguém que não é bondoso, né? Alguém que não é bondoso não pode perdoar. Alguém que não é bondoso não tem como amar. Alguém que não é bondoso não tem como ter paciência. E a bondade é, então, esse atributo de Deus. A bondade é essa característica de Deus comunicada a nós, né? Confiada a nós. Por isso ele diz: ser depois meus imitadores, ser depois imitadores de Deus como filhos amados, andar em amor como também Cristo amou, né? Então, a bondade, trabalhando aqui essa primeira característica, é esse atributo de Deus, né? Que, transmitido a nós, pode ser vivido e experimentado, né? Nem sempre fácil de ser praticado, não é? Porque geralmente a nossa bondade ela é seletiva, não é? Deus é bondoso para com todos, de modo especial com os eleitos, mas a bondade de Deus, a benignidade de Deus, não é exclusiva aos crentes, não é verdade? Deus é benigno para com o ímpio? Sim. Sim. Deus é benigno para com o pecador? Sim. Ele é benigno para com os blasfemos, para com os apóstatas? Sim, ele é benigno para com todos, não é? Isso faz parte da graça comum de Deus, não é? E nós somos benignos para com todos? Somos bondosos com todos? Percebe como é um tema que a gente tem que sempre se voltar? E por isso, o autor da lição, muito acertadamente, traz o próprio Cristo como exemplo de bondade, como exemplo de benignidade. Você tem noção de quantas pessoas Cristo salvou que foram para o inferno? Foram libertas de suas dores, de seus sofrimentos, mas foram alcançados pela benignidade de Deus, pela bondade de Deus, mas não pela salvação de Deus. Porque Ele é assim, Ele é bondoso para com todos. Assim deve ser a nossa bondade, assim deve ser a nossa benignidade.
é nesse sentido que nós, enquanto crentes, devemos nos destacar. Porque fazer o que é bom com quem você gosta, ser benigno com quem você ama e é gente boa, é preciso ser crente para isso? Não é preciso ser crente não. Nem é preciso conhecer o Evangelho, nem servir a Jesus. É natural que as pessoas façam isso. Principalmente se houver reciprocidade, não é? E isso, irmãos, é um reflexo da impressão de Deus no homem, viu? Quando o ímpio, o incrédulo mesmo, o não eleito, aquele que vai para o inferno, ele pode ser uma pessoa boa? Pode. Ele pode agir com benignidade? Pode. E por que isso acontece? Como é que a gente explica isso? O que é que vocês acham aí? Me respondam isso aí. Vou perguntar de novo. Como explicar, biblicamente falando, o fato do ímpio poder manifestar um atributo comunicável de Deus? Deus é bom, é benigno, e aí você vê o ímpio incrédulo que serve a Satanás, de fato. Vamos botar alguém numa situação realmente horrível aqui, que ele serve até outros deuses, ou é um ateu, mas ele é uma pessoa boa. Boa de fato, é seu vizinho, conheço ele, rapaz, fulano de tal, olha, rapaz, não é crente, uma pessoa tão boa, rapaz. Não é? A graça comum que atinge a todos. Exato. E o que é que faz com que essa pessoa reflita isso? É a graça comum de Deus a todos, mas existe algo especificamente, não é, que faz parte da característica de toda a humanidade. Todos são criaturas de Deus e todos foram feitos à sua imagem e semelhança. Eu até brinco dizendo que a gente diz aos pais, olha, não pode chamar o irmão de feio não, viu? Porque eu sou feito em imagem e semelhança de Deus. Não pode chamar o irmão de feio, né? Porque é meio deselegante. Mas ele pode ser feio mesmo, assim, fisicamente. E ainda assim ser imagem e semelhança de Deus. Porque imagem e semelhança de Deus não tem nada a ver com aparências físicas, não é? Aparências físicas, né? O bebê que nem face tem ainda, que está sendo formado, ele já é imagem e semelhança de Deus, não é? Porque isso tem a ver com suas características, com seus atributos. Então mesmo o ímpio, mesmo o incrédulo, com base na graça comum de Deus, com base em Deus ter feito e criado este homem à sua imagem e semelhança, pode manifestar essa bondade, ser uma pessoa benigna, não é? Mas geralmente ele o faz com motivações equivocadas, com intenções erradas, sabe aquela situação, aquela cena de gente que ajuda, mas ajuda com uma segunda intenção? Ano que vem vai acontecer pouco isso. Pouco. A gente veremos poucas vezes isso acontecendo. Pessoas fazendo o bem para outra, querendo alguma coisa. Período de eleição é um momento onde a gente menos vê isso, não é? Não tem ninguém querendo fazer o bem, né? Não tem ninguém indo comer pastel na feira, pegando vassoura para varrer rua, não é? Não tem ninguém querendo asfaltar estradas, né? Doar cesta básica, né? Ir visitar a periferia. Não tem ninguém fazendo isso, né? Veja, é uma coisa boa, né? E é uma coisa boa de fato, né? Mas olha aí, o ser humano é impressionante, né? Impressionante como é um negócio infalível que dá certo toda eleição, né? Impressionante, toda eleição o indivíduo vai fazer esse teatrinho e dá certo, toda eleição dá certo. É impressionante, né? Como a gente não aprende, né? Enquanto sociedade, enquanto seres humanos, né? Fecha aspas da minha revolta política. Fala, Fala, Val. O senhor falou aí que existe ímpio que é bom, mas por outro lado também existe crentes que são miseráveis. Rapaz. E agora? E é triste, né, quando isso acontece, né? Porque acontece de, às vezes, o ímpio, em termos comportamentais, né? Às vezes parecer refletir mais a imagem de Deus do que o crente. Claro que acontece.
É isso aí que Val está falando, porque... esse crente aí, Paulo chama de crente o quê? Ele diz que vocês são o quê? Vós sois carnais. Lembra de Paulo dizendo? São crentes carnais. É crente? É crente. Mas é aquele crente assim, bem michuruca, né? Bem meia boca. É um crente que, na caminhada de santificação, ele só deu um primeiro passo. Só um passo ele deu. E está estagnado lá, né? Ele precisa desenvolver, ele precisa, né? Aí se for crente de fato, vai mudar, viu, Val? Porque se não mudar, não é crente. E isso não é julgamento. A gente precisa ter uma outra aula aqui sobre julgamento, que é muito comum. Não pode julgar o irmão. Não, quem sou eu para julgar? Aí eu gosto de exemplificar da seguinte forma. Né? A gente está aqui pregando aqui, aí entra um bichinho aqui, né? Aí o bichinho tem rabo, 4 patas, e ele faz au-au, levanta a perna para ver xixi. O que é isso? É um cachorro. Não, você está julgando. Quem é você para dizer que é um cachorro? Não, está aí, filho, é um cachorro, né? Se fizer miau, é um gato. Tem pelo, né? Assim é o nosso observar, né? O observar do nosso procedimento, né? Muito bem, então, essa benignidade que é manifestada por Deus, ela pode ser vista no homem. Mas eu dei o exemplo do ímpio, porque o ímpio, apesar dele fazer coisas boas, ele pode fazer com boas intenções, se bem que, essencialmente falando, a boa intenção, ela só vem do coração do crente. Porque a boa e primordial intenção é fazer para a glória de Deus. E o ímpio não faz para a glória de Deus. A intenção melhor do ímpio é fazer com a intenção de ajudar o outro. É uma boa intenção? É, mas não é a ideal. Você que se decepciona com pessoas que você ajuda, aliás, anota aí, você só se decepciona com pessoas que você ajudou, porque você ajudou com a intenção de fazer um bem para ela, com a intenção de ajudar. E não é isso não, pastor? Não, está errado. Está errado. A intenção deve ser glorificar a Deus. E aí, quando eu faço a bondade, quando eu sou benigno para a glória de Deus, eu não estou nem aí com o que a pessoa vai fazer, com o que eu dei, com a bondade, com o que, se ela vai retribuir, se ela não vai, se ela vai reconhecer, se ela não vai, eu não estou nem aí. Porque eu fiz para a glória de Deus, eu não fiz para a pessoa em si. A pessoa foi abençoada pelo que eu fiz, naturalmente. Não é? Naturalmente. Porque Deus decidiu abençoar pessoas através de pessoas. Mas a minha intenção, a minha motivação maior é glorificar Deus. Então, rapaz, olha, é com você e Deus aí. O ímpio não tem como fazer isso. Não é bem naturalmente, não. Porque naturalmente, usando essa palavra aí, Wallace, naturalmente a gente na verdade não quer fazer nada. Porque fazer o bem, cara, fazer o bem, eu comentei isso aqui no domingo passado, fazer o que é mal e fazer o que é bom, dá trabalho. Isso, exatamente. Mas eu só me apeguei aí a palavra naturalmente porque a gente tem que se esforçar. Então não vai ser algo natural nosso. Veja, nós temos a capacidade de fazer aquilo que é bom. Fomos capacitados por Deus. Mas isso deve ser um esforço contínuo nosso. Um esforço constante. Porque se a gente se acomodar, a gente vai entrar dentro daquele exemplo que Val falou lá, do indivíduo que não faz o bem a ninguém. Muito pelo contrário, ele faz o que é mal. Porque fazer o que é mal, isso sim é o natural. O natural é fazermos o que é mal. Mas fazemos o que é bom, é preciso esforço, dedicação, empenho. É o processo de santificação. É por isso que a gente precisa ouvir Paulo dizendo, rapaz, se você roubava, não roube mais. Se você mentia, não minta mais. Por que Paulo precisa dizer isso? Porque é natural, nós queremos fazer aquilo que é errado. Porque a Bíblia repete tanto a ideia, perdoe uns aos outros. Porque o natural é a gente não perdoar e não querer perdoar. Por isso há tanta ênfase na Escritura de perdão uns aos outros. Aparece na oração do Pai Nosso, aparece nos ensinos de Jesus, aparece nas cartas dos apóstolos, nas cartas pastorais, não é? Então, ainda falando sobre essa benignidade, né, aplicada ao homem de um modo geral,
Então, essencialmente falando, somente nós podemos cumprir essa benignidade e essa bondade, não só a execução dela em si, mas a intenção dela, a motivação com a qual nós fazemos. E fazemos para refletir a bondade de Deus e fazemos para a glória de Deus. Logo, essa benignidade, essa bondade exercida por nós, ela será feita com toda dedicação, né, com todo empenho, com todo vigor, né? Então, é isso que o autor está tratando aí do primeiro ponto, quando vai dizer que a longanimidade e a benignidade, né? Eu separei aqui, daqui a pouco a gente vai entrar na longanimidade, reflete então esse caráter de Deus. E ela também, ela é a expressão da dignidade cristã, né? Ele vai dizer isso aqui no ponto 2, né? Ela expressa isso, né? Porque a gente deve viver dessa forma, né? Devemos ter e buscar essa virtude, né? Que acolhe, que exorta, que disciplina, mas que faz isso sempre com muita benignidade, com muito amor, né, no coração. Muito bem. Assim como a benignidade, irmãos, também é com a longanimidade. A longanimidade é o quê? Quem consegue me dizer aí? O que é a longanimidade? Vamos olhar para Deus. Deus é um Deus longânimo. Quem sabe me dizer aí o que significa isso? Essa palavra não muito usada no português, né? Se você não é crente, é capaz de você nunca nem ter ouvido, né? Já pararam para pensar nisso? Né? Existem determinadas linguagens, né, e expressões que a gente sabe porque a gente é crente, né? Esses dias, eu estava com alguém aí, perguntou, o nome do seu filho? Eu disse, Judá. E eu fiquei impressionado que a pessoa nunca tinha ouvido esse nome. Ela, Judá, que nome diferente, nunca ouvi. Ou seja, não é crente, né? Prova, nem precisa dizer, nem precisa perguntar se a pessoa é crente ou não é, né? Porque se você é crente, né? É muito comum, Judá, da tribo do Judá, leão de Judá, né? O povo, quando é crente, você logo diz, né? Assim é com a longanimidade, né? Você nunca ouviu essa palavra, você não ouve essa palavra quando você liga a televisão, né? Mas o que é? O que é? Hã? É o contrário do quê? É o contrário do pavio curto, muito bem. Contrário do pavio curto, né? O que mais? Paciência e tolerância. Muito bem, é isso aí mesmo? Paciência e tolerância com o quê? Hã? Da parte de Deus, vamos pensar em Deus primeiramente. Paciência e tolerância com o quê? Especificamente com o que Deus tem paciência e tolerância? Não com quem. Não com quem. Com quem é com a humanidade de um modo geral. Com os crentes. Mas com o que Deus precisa ter paciência? Com os pecados. Com os pecados. A longanimidade, então, é a paciência de Deus. Mas é a paciência de Deus especificamente com o pecado. É a tolerância de Deus com o pecado. Eu gosto dessa tradução aqui, ó. Lentidão em vingar as injustiças. É a ideia, se você olhar literalmente para a palavra, né, de longânimo, é a ideia de alguém que tem um longo ânimo. É alguém que se mantém por um longo tempo estável, passivo e esperando antes de agir. Igualzinho a nós com os erros dos outros, né? Você já parou para pensar o que seria da humanidade não fosse a longanimidade de Deus? Agora vejam, existe uma diferença aí. Eu tinha um professor de português e de inglês também no seminário, ele dizia que não existem palavras perfeitamente similares. Se existem duas palavras ou três palavras para apontar para a mesma coisa, alguma diferençazinha tem ali em seu conceito, né?
Você já parou para pensar no que se difere a doutrina da longanimidade e a doutrina da misericórdia de Deus? Porque o que é a misericórdia? Não é? Comparando com a longanimidade. A longanimidade é essa característica, esse atributo de Deus, essa paciência de Deus com os erros, com os pecados do homem e da humanidade. É claro que ao ser longânimo, ele também está sendo misericordioso. Certo? Ele também está sendo, ao ser misericordioso, ele também está sendo longânimo, mas nem sempre ao ser longânimo ele está sendo misericordioso. Porque a misericórdia é quando Deus decide não punir. É quando Deus decide não castigar. É quando Deus decide não fazer que você pague aquilo que você deveria pagar. Que ele merece. A longanimidade não necessariamente. A longanimidade pode ser assim, ó. Rapaz, desce daí, esse negócio não vai dar certo. Rapaz, ó, estou avisando, vai por aí não. E ele está tendo paciência, né? Percebe isso? Ele está tendo paciência. Ele está ali exortando, está mostrando o caminho. Aí vem um irmão e fala, vem outro exorta, o pastor vai lá e prega, e você continua cometendo o mesmo erro. Pastor, no caso aí, a misericórdia encaixa no povo de Nínive de Jonas e a longanimidade em Saul. Isso, é um bom exemplo. É um bom exemplo. Veja, Deus foi longânimo com Jó. Não é? Deus foi longânimo com Jó. Ao mesmo tempo misericordioso, mas longânimo. Porque Jó mesmo assim, Jó sofreu, Jó padece. Consegue perceber isso? Jó, vai lá. Não, não vou não. Vai. Não, não vou, vai. Eu vou fugir para outro lugar. Então foge para outro lugar. Jonas. Eu falei o quê? Não, é Jonas. Vocês ouviram errado. Está gravado aí. Aí Jonas, era só para ver se vocês estavam ligados. Aí Jonas, não, Jonas, vai, não vai, não vou. Aí Deus manda tempestade. E Jonas lá, não vou não, vou ficar aqui quieto na minha, né? Aí olha, sou eu. Aí Deus joga no mar. Aí está ali prestes a morrer, Deus manda o peixe. Né? É Deus sendo longânimo, né? É Deus sendo longânimo, o faz sofrer, o faz padecer, ou seja, não age totalmente com misericórdia. A misericórdia de Deus sempre vai estar presente, não é? Mas não totalmente no que se refere ao sentido de, olha, não deixar padecer, não deixar ser punido, pagar o preço da desobediência, né? Então, a longanimidade de Deus, então, não tem uma palavra melhor, porque Deus não tem limites em lugar algum, né? O autor usa essa expressão aqui, né, de que a paciência de Deus tem limite, não é? Não é a melhor expressão, mas a ideia é essa mesmo, né? A longanimidade de Deus tem um prazo. Sim. Minha cunhada? Dentro desse atributo de Deus, onde é que ele aplica a justiça dele? Onde é que o quê? Ele aplica a justiça dele. Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. E aí, alguém responde? Onde é que ele aplica a justiça dele? Não, mas a pergunta, se eu entendi bem a pergunta de Jorge, aí é o seguinte. O cara errou. Deus é benigno, misericordioso. Tudo todos esses atributos. Mas ele também é um Deus justo. Então, a ideia é essa, onde né? é que ele aplica a justiça Como dele? é que ele exerce essa justiça? Então, a pergunta é, em quem ele exerce essa justiça? Porque é o seguinte, sendo ele um Deus justo, a ideia é o seguinte, mentalize assim, ó, o banco empresta um dinheiro, o banco vai receber, ele não quer saber quem pague, contanto que pague, alguém tem que pagar. Assim é a justiça de Deus, de fato. Deus é um Deus justo. E todo pecado é passivo de morte, é passivo de punição.
Então, essa justiça, ela foi feita e ela foi imputada especificamente, principalmente aos crentes em Cristo. Agora, ele também continua exercendo essa justiça no homem, irmãos. E esse é um outro ponto aqui da nossa lição, né? Deus é um Deus longânimo, Ele é um Deus benigno, Ele é um Deus benevolente, Ele é um Deus misericordioso, mas não confunda a longanimidade de Deus com passividade. Nós não podemos confundir a longanimidade, a bondade de Deus com negligência, com aceitação ao pecado. E não é isso. E não é isso. Deus, quando age de modo benigno e longânimo, Ele está manifestando a sua misericórdia e dando oportunidade ao homem de correção, de mudança, exortando por meio da sua palavra, levando o homem à condução por meio de Cristo. É assim com o ímpio, apresentando-lhe o evangelho da verdade que liberta, e é assim com o crente, apresentando-lhe as doutrinas bíblicas por meio da palavra. Agora, ele sempre exerce essa justiça. O nosso tema aqui, o nosso foco não é justiça, mas nós precisamos pensar e refletir, irmãos, dentro disso aí que Jorge perguntou ainda, de como Deus, sim, exerce sua justiça sobre nós. Certa ocasião, não sei se eu já contei isso aqui, eu estava conversando com um professor que estava já na fase terminal do câncer, e já com mais de 80 anos, e ele comentou que às vezes ele fica refletindo se isso, e ele conversando comigo, eu achei pesado aquilo, e depois fiquei refletindo, né? E ele dizendo o quanto ele ficava refletindo se aquilo não era a mão de Deus pesando sobre ele, e exercendo justiça sobre ele, diante de pecados que ele cometeu, na juventude, na mocidade, durante sua vida, e do pecador que ele entendia ser. Olha, eu acho que deve ter sido uma das poucas vezes, que até hoje, eu vejo pessoas considerando a possibilidade de estarem sendo castigadas por Deus, punidas por Deus. A gente vive num tempo muito confuso, né, doutrinariamente falando, onde as pessoas acreditam a Satanás e ao diabo ações que o próprio Deus faz, não é? Então, a ideia distorcida e superficial é a seguinte: se algo de bom que acontece na minha vida e na sua vida, veio de quem? De Deus. Se algo ruim, se algo mal, veio de quem? Do diabo. Então ele que manda o desemprego, a briga, a intriga, a fome, a doença, não é? Não, é de Deus também. Tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. E em parte Deus utiliza isso, sim, irmãos, para nos punir, para nos castigar. Então Deus continua também exercendo essa justiça sobre nós, não é? O que são os nossos sofrimentos, se não consequência dos nossos erros, das nossas falhas? É Deus exercendo justiça sobre nós, exercendo juízo sobre nós, né? Para nos castigar, para nos punir, para nos exortar, para nos moldar, porque é através do sofrimento, nós vemos isso na doutrina do sofrimento, né, na Escritura, é através do sofrimento que nós crescemos, que nós amadurecemos, que nós desenvolvemos a nossa fé, né? Por isso Tiago diz, tem de grande gozo por passar por várias tribulações, né? Por isso que Paulo diz também aos Romanos, que nós vamos ter alegria ao sermos testados, né, pelo Senhor. Então, essa benignidade, essa longanimidade, então, ela é a manifestação dessa característica, desse atributo, né, de Deus em relação aos nossos pecados. Porque Ele nos pune, sim, Ele nos castiga, mas Ele não é conhecido como o Deus castigador. Ele é conhecido como o justo juiz, mas Ele também é conhecido como esse Deus longânimo, bondoso, misericordioso, né? E é por isso que não somos consumidos, como os irmãos disseram, né? Por isso que a gente está vivo ainda, né? Por isso que a gente conseguiu acordar hoje e vir para a igreja, né? Então é Deus sendo bondoso, misericordioso e longânimo, né, para conosco. Ô pastor, eu vejo essa questão da longanimidade, né, benignidade de Deus, fazendo analogia, pelo menos eu exerci isso na criação dos filhos, quando a gente conta de 1 até 3, essa é a tolerância. Então eu vejo isso, esse prazo, como a longanimidade. E a questão da misericórdia, quando depois do 3, você não faz
não dá àquela criança o que você mesmo gostaria até de dar, que ela Sim, merecia. e o que ela merece às vezes, né? E a justiça de Deus, eu vejo na questão da soberania de Deus. Ele é soberano. Aqui mesmo, fala que ele criou, né, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, e também, a fim de que também desse a conhecer as riquezas de sua glória em vasos de misericórdia. Exato. Então, está a justiça implícita na soberania, né? Aqueles que são designados à perdição mesmo, não vai ter. A justiça já foi feita, já foi imputada. Sim. No caso dos escolhidos, a justiça em Cristo também já foi imputada. Então, Exatamente. eu diferencio dessa maneira. Pegando esse gancho aí no que Ellen falou, uma vez que nós enxergamos que esse é um atributo comunicável de Deus, nós devemos refletir como temos praticado essa longanimidade. Irmãos, nós somos muito rápidos, muito céleres e muito exigentes quando se trata do erro do outro. Um dos sentidos, irmãos, é quando Jesus disse que nós devemos amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ou seja, ele já parte do princípio, né? Posto que nós nos amamos, isso de fato é verdadeiro, é de como devemos olhar para o próximo. As nossas relações seriam bem melhores e bem mais fáceis se nós olhássemos para o outro como olhamos para nós mesmos. Porque quando nós erramos, por exemplo, a gente tem um monte de mais, né? A gente tem um monte de justificativa, né? E de explicação, não é verdade? Já está aqui preparado os argumentos. Não, olha só, eu fiz isso. Mas aconteceu isso, mas fiz isso por causa daquilo, mas olha só. A gente age dessa mesma forma quando o erro é em relação ao outro? Não, não age. A gente não olha com a mesma misericórdia, com a mesma ponderação. É difícil, como disse ela, contar até 3, contar até 10. Quando é conosco mesmo, a gente conta até 1000. Quando é com o outro, a gente nem conta. A gente é muito rápido em julgar. A gente é muito rápido, e quando eu falo em julgar aqui, é no sentido de exercer o julgamento e a condenação. Fulano é culpado. E pronto, acabou. Nós somos muito rápidos. O que é justamente o contrário da longanimidade. Rapaz, fulano e tal falou isso e isso de você. Falou mesmo? Será que falou? Não sei. Espera. Não é? O modo como nós lidamos, irmãos, com os pecados dos outros, né? Com os erros dos outros. Somos muito misericordiosos conosco mesmo. Nós somos muito graciosos conosco mesmo. E com o outro, e com o próximo. Pense que Deus exerce sua longanimidade e sua benignidade com gente que odeia Ele. Cristo exerceu bondade e benignidade com quem chamou Ele de Beuzebu, filho de demônios, o maioral entre os demônios. Cristo exerceu bondade e benignidade com quem conviveu com Ele por 3 anos e o trairia. Cristo exerceu bondade e longanimidade com quem iria crucificá-lo, com quem iria negá-lo. Ter paciência com gente boa e com gente que você ama é muito fácil, isso aí qualquer um faz. Mas Cristo nos chama a sermos benignos e longânimos com todos. Com todos. Principalmente com aqueles que carecem dessa longanimidade, carecem dessa benignidade. E a justiça? Bem, essencialmente falando, a justiça quem faz é Deus, não é você. Se for algo que seja executado pelos homens, a não ser que você seja juiz ou advogado, também não é você que faz a justiça. Então, nós precisamos, irmãos, ser pacientes, especificamente com os erros dos outros.
Então, talvez essa seja uma boa oração para nós encerrarmos e pedirmos a Deus, que Ele nos dê paciência. Paciência. O autor traz essa aplicação aqui que Ellen falou, né? De como nós devemos exercer essa paciência em casa. Porque em casa é onde nós mais convivemos com o erro de outras pessoas, né? Você vai conviver diariamente com erros dos seus filhos, não é? Mas seja longânimo, seja benigno, com erros do seu marido, com erros da sua esposa, não é? Gaste menos tempo apontando os erros e os defeitos, e com isso, assim como Deus, não quer dizer que é para você fazer vista grossa de conta que não acontece e não tratar, não lidar aquilo que precisa ser cuidado. Não, a ideia não é essa, mas a ideia é de exercer esse atributo de Deus, essa longanimidade, não é? Essa paciência, o que essencialmente falando é o modo prático de exercer o resumo da lei, que é o amor, né? De como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Irmãos, que Deus nos capacite, nos abençoe a vivermos isso de fato e de verdade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar? Diga, Brunão. Brunão ia falar ali. É por isso que somos taxados de servos inúteis, né? Exatamente, exatamente. Não passa da nossa obrigação, né, fazermos isso. Presbítero Alex, vem aqui orar por nós, encerrando esse momento. Santo Deus, nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela essa escola dominical. Ó Deus, que possamos ser pacientes uns com os outros. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos amar uns aos outros, assim como nós amamos a Ti, e que possamos ser pacientes, porque o Senhor é longânimo conosco, o Senhor é misericordioso conosco, e o Senhor é um Deus de amor, mas também é um Deus de justiça. Ó Deus, tem misericórdia do Teu povo, abençoe as nossas vidas, que possamos buscar a Ti cada dia mais, em espírito e verdade, e que possamos ser servos verdadeiros, compromissados com a Tua palavra. Abençoe as nossas vidas. Ó Deus, abençoe, Senhor, esse dia, e que possamos retornar à noite, que possamos cada dia mais glorificar e adorar o Seu santo e excelso nome, que estamos reunidos aqui na comunhão dos santos. Nós agradecemos por tudo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vão em paz, irmãos. Um bom dia do Senhor a todos.